Olá, tangedores! Como estão? Estamos aqui com mais uma edição do podcast Tangedores, o som que desperta, a voz dos tangedores. E hoje, numa edição muito especial, estou recebendo, gente, uma convidada, nossa, internacional, uma amiga querida, uma irmã em Cristo maravilhosa. E ela veio passar, né, uma temporada aqui em missão no Brasil, passar férias. E com certeza nós a convidamos, né? Porque não poderia perder essa oportunidade de ser edificado pela vida dessa grande mulher de Deus. E com muita honra, com muito carinho, nós recebemos hoje a missionária Raquel Williams. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Por me convidar. Muito bom estar aqui com você, Sabrina. Ai, que bom. Obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui, né, ministrando sobre as nossas vidas, sendo uma tangedora do Senhor a nível mundial. Amém. Que nós sabemos que a sua voz é uma voz realmente, né, de uma mulher de Deus que ecoa aí pelas nações. Amém. Glória E aí, pro pessoal aí tá te conhecendo, Sim. se apresenta pra gente. Então, muitas coisas a se falar, né? Vamos começar dizendo que eu sou brasileira da Gema. Ô, Glória! Isso é bom. Nascida em Niterói, residente do Clube Bandê São Gonçalo. São as minhas raízes. A gente não pode esquecer, né? Isso. E sou casada com o Prince Daniel Williams, missionário também. E tenho 3 filhas, Gabriela, Isabela Marie e Christine. E já moro nos Estados Unidos há 25 anos. Nossa. Saí do Brasil, eu tinha 26 anos quando casei. E não façam a conta, por favor. Mas já estou quase mais tempo nos Estados Unidos do que no Brasil, né? Quase igual o número de anos, entendeu? Para quem é matemático já sabe, entender, né? Mas tá maravilhosa. Exatamente. E lá nos Estados Unidos, né? Trabalhamos com a área de educação. Eu sou formada pela UFRJ, na área de educação aqui no Brasil. E quando eu fui para os Estados Unidos, fiz um mestrado, né? E trabalhamos na área de língua estrangeira. Sou professora de espanhol no Sistema Público de Educação de New Jersey. E dou palestras também na área de tecnologia educacional. Bem atuante, né? Sim. E missões, tem muitas coisas que a gente faz porque a gente não fica parado. Amém. Mãe, esposa, missionária. Exatamente. Empreendedora, professora. Sim, uma opção de chapéu. Isso, pra glória de Deus, né? Isso aí, levando aí o nome de Cristo também, né? Porque a gente sabe em primeiro lugar. Que é a base e a gente passa a inserir em tudo que nós fazemos, Exatamente. Né? E aí, falando um pouquinho dessa sua trajetória, né, de ir para o exterior, como que foi isso? Como que surgiu? Você já atuava, Deus já tinha te vocacionado, né, para ser missionária, já tinha confirmado isso com você. Sim. E aí foi uma mudança, né? Você já estava com 26. Sim, 26 anos. 26 então, anos. O que aconteceu? Eu sempre fui muito envolvida, né, no ministério da igreja. Membro da Igreja Nova Vida do Alcântara. Beijão, pastor André e Leilane. Então, nós ali, debaixo da liderança do pastor Haroldo na época, nós fomos incumbidas de estar responsável pelo departamento de missões. E dentro desse departamento de missões, nós fizemos muitas coisas, né? Fizemos evangelismo de rua, todos os bairros de São Gonçalo, através do filme Jesus. Viajamos, né, para Cabo Verde. Nossa. Foi a minha primeira viagem missionária, né? Infelizmente eu não tenho foto, mas foi um momento assim muito especial, marcante. Né? Não existia tanta tecnologia. Sim, que o pastor Haroldo naquele dia me enviou como missionária da igreja para fazer esse trabalho de 35 dias que nós ficamos em Cabo Verde com uma outra equipe, né, da ABU. E aí, depois disso, foram só trabalhos missionários. Fizemos um também nos Estados Unidos, onde eu fui enviada com uma missão de trazer o Christian Life, que era um seminário teológico para abrir na igreja. E ali eu estudei, fiz missiologia no período que eu estava estudando, tradução de todo o material,
para a gente poder trazer para o Brasil e implantar na igreja. Voltamos, implantamos, né? Demos aula também. Aham. Então, assim, no ministério da igreja, eu sempre estava muito envolvida na parte de discipulado, né? Ensino, né? Da palavra. Bem voltada bem também para voltada essa para parte, essas né, coisas, do conhecimento, da vocação de mestre também. Sim. E aí, nesse tempo que você conheceu o pastor Daniel... Sim, eu já era tradutora da igreja também, já, né? Eu já atuava também como tradutora. Já tinha o Ministério de Tradução. Já falava inglês fluentemente. Sim, tinha curso de inglês em São Gonçalo, ali na prática da escada rolante, chamada Open Doors, né? Muitos membros da igreja. Então você já tinha um curso lá, eu já tinha uma escola de idiomas lá. Eu já tinha uma escola de idioma no Alcântara e era tradutora da igreja. E através disso, né, eu sempre estava aí ajudando na tradução dos pastores que vinham da Argentina, a América do Sul e dos Estados Unidos, que eu falava inglês e espanhol. E foi um ministério realmente que Deus me revelou, Deus me deu. Não tinha na nossa igreja, era uma necessidade. Sim. E Deus fez nascer, né, esse ministério ali. E eu sempre digo, né, que Deus ele não despreza o início das pequenas coisas. Deus ele gosta de olhar uma obra que se inicia. E isso não é da minha cabeça, estou citando aí Zacarias 4:10. Amém. Né? E todas as coisas pequenas que Deus me deu a oportunidade de fazer, eu fiz como se fossem grandes. Amém. Né? Porque para Deus, intensa. Exatamente. E ali eu tive a oportunidade de ser treinada. Então, quando eu fui já numa missão internacional, né? Deus já tinha plantado muita coisa dentro de mim. E aí, nessa viagem para os Estados Unidos, onde eu fui fazer esse trabalho, ali no seminário eu acabei conhecendo meu esposo, né? Que bom. E já Você foram já tinha programado 25 tudo. anos, 3 filhas lindas, Sim, né? Que 25 bom. anos já de casamento, vamos fazer 18 de agosto. Agora, né? Com um saldo de 3 filhos, 20, 14 e 10. Ai, que lindo. E essa escola de idiomas que você agora tem lá fora, né? Sim. DPS. Como que foi para você manter isso lá? Porque você, no caso, já tinha aqui, já estava estabelecido. Então, eu creio que quando você foi para lá, estava tudo muito novo para você. Sim, E aí, quando você decidiu ter isso? Então, eu tenho paixão, né, de ensinar. Eu acho que a gente tem que saber qual é a nossa vocação, o nosso talento, né? Eu realmente, nessa área de ensino, eu amo dar aula. Eu tenho facilidade de passar o conteúdo e por isso eu vejo resultados. Então, o que aconteceu? Quando eu fui para lá, eu ainda fiquei com essa escola, né, um tempo, uns 2 anos, mas fica muito difícil você manter, né? De longe. E a gente acabou, tinha uma sócia, a gente acabou se desfazendo da escola e eu só fiquei mesmo trabalhando nos Estados Unidos como professora de espanhol, né? Mas assim, sempre com muitos convites e sempre com brasileiros que vivem, né, nos Estados Unidos sem falar inglês. Sempre me buscando como me ajuda, você me dá aula. E eu nunca tive tempo de dar aula, né? Até que 3 anos atrás, eu decidi abrir uma escola online para poder atender a demanda. Como eu não tinha muito tempo, né, para estar fisicamente com as pessoas. E aí a gente decidiu abrir a escola com toda a tecnologia que eu já tinha o know-how, né? E o mestrado em aquisição de linguagem, entendendo como realmente o nosso cérebro aprende de maneira comunicativa. E eu decidi abrir e colocar essa metodologia comunicativa e a gente tem tido bastante resultados, bastante testemunhos. Alunos falam, nossa, 2 meses, já estou falando uma pessoa de coisa. As suas filhas não são, né? Minhas filhas também, a Esther e Lídia, foram alunas dela, né? Sim. E assim, é muito bom porque você tem uma linguagem também atual de como está lá, né? Sim. Então, acho que uma coisa que você sempre mencionou apresentando o seu trabalho, porque
Nós procuramos alguns cursos, claro, tem cursos assim, muito bom, mas tem essa questão da linguagem atual. E você traz isso. Então, eu acho que a procura, né, pelo seu trabalho, pela escola, tem crescido tanto e tem trago assim, um ótimo resultado justamente por isso, né? Nada melhor do que você estudar com uma pessoa que mora, né, lá, né? Na verdade, é que a nossa escola é uma escola registrada, a gente também dá diploma de lá, o que é um peso imenso, principalmente para os brasileiros que estão aqui, né, receber um certificado de uma escola de fora. Mas além só do papel, né, é exatamente a metodologia. Porque o nosso cérebro, ele aprende o idioma da mesma maneira que aprendeu o idioma materno, né? Então, ninguém nasce conjugando o verbo comer, né? Você não vai num restaurante e conjuga o verbo comer, eu como, tu comes, e o garçom te traz a comida. Isso não funciona. Então, você tem que ouvir, você tem que repetir. Repetição. Então, o mesmo trajeto que o seu cérebro faz para aprender o português, ele faz para qualquer idioma. E o que acontece? Muitos cursos tradicionais, eles fazem o caminho oposto. Então, as pessoas aprendem muito da gramática e, no final, ficam travados na parte da comunicação. E é a comunicação que a gente precisa como prioridade, porque ninguém vai andar com cartaz na rua. Sim, né? verdade. Com coisas escritas. Você tem que se comunicar, pedir uma comida num hotel, fazer uma reserva. Né? Então, a gente que mora nos Estados Unidos sabe exatamente o inglês que precisa ser ensinado. Então, eu não faço muito rodeio, eu vou ao ponto. A gente não tem livro, não cobra taxa de livro. A gente trabalha com materiais autênticos, que é uma reportagem, uma entrevista, né, um podcast. E a nossa experiência, né, de dar aula também nos Estados Unidos e saber exatamente o que a gente precisa ensinar para destravar os alunos, que são muitos que vêm de cursos tradicionais. Então, a gente usa uma opção de técnica para destravar a timidez e fazer aquele caminho contrário. E para mostrar o inglês leve e prático, como a gente fala no nosso Instagram, né? Leve e prático. Amém, que bom. E vamos deixar aqui, né, todos os contatos, Raquel, Instagram, rede social. E aí você também que tem interesse, com certeza, super indico. Vale a pena. Faz contato aí com a escola. E você vai evoluir muito em pouco tempo. Sim, vai sim. Nós estamos começando novas turmas agora em agosto. Então, se você estiver interessado, manda uma mensagem. Vai aparecer aí na telinha para vocês. Sim. E como foi, assim, voltando a esse processo realmente de adaptação, essa transição? Quando você realmente decidiu assim, né? Você sabia, claro, você ia casar, você já sabia que já tinha um chamado. E aí, como foi essa adaptação de primeira, mesmo gostando da língua, tendo essa facilidade. Mas é diferente, a cultura é diferente. Muito. Como foi isso pra você? No início, né? Porque agora já tá muito mais que adaptado. Eu casei em 2001. Eu digo que eu fui batizada no fogo, porque nós tivemos os ataques das Torres Gêmeas. Meu Deus. Um mês depois que eu tava lá, né? Então, foi assim, complicado, né? Eu acabei de chegar no país e, de repente, o país está sendo atacado, né? Por terroristas. Eu passei por isso num mês que eu estava lá. Também. Sim. Mas uma coisa que eu vi é que a gente sente muita falta da nossa família, dos nossos amigos, da nossa igreja. Isso é normal. E eu lembro que eu orava e falava, ai, Senhor, eu ficava muito no telefone, ligando para os meus amigos, para minha família. E um dia o Senhor ministrou no meu coração. Isso que eu ia te perguntar, como que foi isso da parte de Deus? O Senhor ministrou no meu coração e Ele falou, não, você está aqui para você aprender a andar comigo apenas. Amém. Então, seus amigos, a sua família, até agora foram umas muletas, né? Você andou de muleta, agora você vai aprender a andar com as suas próprias pernas. E assim, no momento eu falei assim, mas Senhor, como assim muleta, né? Mas não é, muitas vezes a gente não dá um passo à frente, a gente não desbrava, porque a gente fica sempre apegado na nossa mãe, no nosso pai, na nossa família. Sim, que é o natural também. O que é o natural e não é nada de errado, né? Mas quando você casa, você deixa o pai e a mãe. Eu deixei o pai, a mãe e o país, Pois entendeu?
E ali eu vi... Não é tão pertinho, Não, né? Exato. Eu vi que Deus usou essa situação para trazer um nível de amadurecimento na minha vida espiritual. Bem forte, né? Porque quando nós casamos, já tem Sim. aquela adaptação de sair da casa dos nossos pais. Exato. Então, por mais que a gente more uma rua depois, ou um bairro diferente, ou um estado diferente, já é uma adaptação do novo. Principalmente em outro país, né? Sim, igreja diferente. É, igreja, exatamente. Eu creio que a adaptação foi um pouco melhor, porque eu, como eu já falava inglês, eu tinha condições de me comunicar com as pessoas. Mas eu conheço pessoas, né, que chegam e não falam idioma. Aí é muito complicado, né? Então, eu já falava o idioma, então isso facilitou já em termos de emprego. Já logo fui trabalhar numa escola, porque é isso que eu amo fazer. E aí fui ali fazendo amizades, entendeu? E aprendendo da mentalidade americana, que é muito diferente da nossa brasileira, né? E quando você ensina um idioma, você também fala disso, né? Não é só você ensinar a letra, né? Mas é ensinar, como a Bíblia fala, é a letra e o espírito. Então, você tem que ensinar o espírito do idioma, né? Da mentalidade do povo. E eu fui aprendendo ali, né? Como os americanos entendem as coisas, como eles funcionam, como eles se relacionam em relação à amizade, ao horário, várias coisas culturais que é bem diferente da nossa. Ali eu fui aprendendo, me adaptando e fui crescendo, né? Foi amadurecendo, crescendo. E hoje já tem 25 anos, né? 25 anos já se passaram. E você vem no Brasil nesse período, né? 2 em 2 anos. Geralmente eu venho de 2 em 2 anos. Certo. Geralmente 2 em 2 anos, é um verão sim, um verão não, porque tem que dividir com a família, né? Do esposo, né? né? Outras coisas que a gente precisa estar fazendo, projetos, então não tem como estar todo o verão aqui. Mas geralmente é no verão, porque nós professores nos Estados Unidos, as nossas férias acontecem em julho e agosto. Então nós trabalhamos 10 meses e são 2 meses de férias, né? O calendário escolar é diferente do Brasil. Então é quando a gente tem mais tempo de sair com as filhas. Sim, curtir um pouco, né? Esse tempo todo em família. E as suas filhas amam o Brasil? Como que elas se adaptam assim? Desde que nasceram, a gente sempre tá ali dizendo que elas são brasileiras, são nigerianas e são americanas, né? Porque o pastor Daniel é da Nigéria, né? Mas ele é nascido na Nigéria, mas todos somos cidadãos americanos agora, né? Ele já é cidadão mais de 40 anos. Foi muito jovem, né? Para os Estados Unidos. Mas a gente sempre inculcou isso nelas, né? Que elas precisam saber das origens. Sim, com certeza, é importante. Da família e da cultura. E elas recebem isso muito bem, amam, né? A cultura brasileira, a comida, o idioma. Ai, que bom, que bom. Muito bom poder participá-las disso, né? Da sua origem, da onde você nasceu, do seu grupo também de amigos, né? Da juventude. E elas presenciarem isso deve ser, assim, muito bom para elas também. É isso. E você hoje está congregando lá, né? Você congrega lá, mas é a mesma igreja que você chegou? Teve transições nesse período, né? Tivemos algumas transições. Tem mudança de bairro, mudança de... Sim. Nós tivemos algumas transições, né? Assim que recém casei, meu marido liderava a equipe de jovens da igreja local. E a gente, depois de um tempo, entregou, né? Aquele cargo para seguir direcionar mais, o que Deus estava orientando na área de missões. E então, hoje Hoje nós estamos na Igreja Assembleia de Deus Evangel Church. Ai, que bom. O nome fica ali em Scott Plains, em New Jersey mesmo, né? A igreja é uma bênção, tem um ministério muito forte com adolescentes e jovens. Que bom. E assim, as meninas gostam muito, são envolvidas. E a gente que chega num tempo de maturidade na nossa vida, né? A gente precisa dar oportunidade aos nossos filhos de ter essas experiências. Né, também. Com certeza. Então, é uma igreja onde elas
tenha a oportunidade, né, de estar ali no estudo bíblico, no culto jovem. Isso, participando de uma forma assim, viva, né? Viva. Do que Cristo tem para esse tempo. Sim, porque precisa, né? Exato, a geração, hoje em dia, geração. a gente precisa incentivar os nossos filhos Com certeza. a estar indo na profundidade, né? Da palavra, do ensino, do mover de Deus no Espírito, porque, infelizmente, a sociedade que eles têm vivido hoje em dia tem muito mais desafio do que a nossa alguns anos atrás, né? A gente não lidava com tantas coisas, né? Na internet, bombardeios, tantos que eles vivem debaixo de ataque, né? A todo tempo. A todo tempo. Então, a gente precisa incutir e dar prioridade para eles. É verdade. Né? E como que é, Raquel? Eu queria que você deixasse assim... para você, o que significa viver o ID, mas dentro do próprio país? Porque, na verdade, a Bíblia fala, né? ID, fazer discípulos. Você está vivendo esse ID, né? Porque nós estamos vivendo constantemente. Sim. Mas para essa geração mais nova, para a geração que tem muita dúvida também. Ai, será que eu sou missionário, né? Tá nesses pensamentos, né? Do que o Senhor realmente quer como centro da vontade. E como é viver o ID dentro do seu país? Então, você diz do meu país, Estados Unidos. Do seu país, Estados Unidos. É que tem tantos países. Pois é. Mas pode citar o Brasil também. Mas vamos lá, Estados Unidos. Então, o que acontece? Deus, ele te chama para você testemunhar aonde quer que você esteja. Né? Então, quando você tem Deus, ele te deu esse ID, né? O chamado. Você já foi comissionado. Eu gosto muito quando meu marido fala assim... eu falo para ele, nos chamaram para fazer um evangelismo de parceria, vamos orar? Ele orar para quê? Para receber qual a resposta? A resposta nós já recebemos, né? Que é ide por todo mundo e pregar o evangelho, batizando, né? Então, nós já temos a resposta. Então, essa é a nossa responsabilidade. Toda pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, ela não precisa esperar fazer um cursinho para poder começar a testemunhar de Jesus. Ela já pode começar a falar de Jesus no momento que ele... No próximo segundo, né? Que ela já conheceu, né? Lembra que... Maria Madalena foi no túmulo de Jesus e encontrou o túmulo vazio. E quando ela descobriu que Jesus estava ressurreto, o que ela fez? Ele vive, ele vive, ele vive. Ela saiu anunciando, né? Sim, ela saiu anunciando, né? A ressurreição. Compartilhar e anunciar para todos. Exatamente. Então, nós somos chamados para compartilhar em qualquer lugar que nós estamos. Nos Estados Unidos, como eu te falei, eu sou professora. Então, durante o dia, eu estou dentro de uma escola pública. Uma escola nos Estados Unidos, principalmente em New Jersey e Nova York, né? A gente não tem muita condição de falar de Jesus, porque é proibido. Sim. Então, são muitas legislações que impedem da gente falar abertamente com Jesus. Mas isso não para o poder de Deus. Sim. Né? Em 25 anos, eu já trabalhei em outras escolas públicas e eu consegui abrir grupos de oração na escola pública. Né? Amém. E quando eu falo, as pessoas dizem, mas como que você conseguiu abrir um grupo de oração? Né? Deus te dá estratégias. Então, a gente se reúne toda semana antes de começar as aulas. Né? Se a aula começa às 7h40, a gente se reúne lá às 7h15 até 7h30. Nós estamos ali orando, evangelizando os professores. Vários professores participam. Ai, professores já aceitaram Jesus. Amém. Nós já oramos por cura de pessoas. Vai expandindo o reino. E ali a gente tem o nosso núcleo, né, de oração. Ali a gente está implantando o reino de Deus. Então, eu não preciso estar todo dia na África, eu não preciso estar todo dia aqui no Brasil. Aonde eu estou, ali como professora, estabelece o reino. Eu sou embaixadora de Jesus para estabelecer um reino ali. E ser testemunha para minha diretora, para outros professores. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Que onde quer que você esteja, você não precisa ser missionário lá do
campo, 100%. Você pode ser um médico e ali no seu consultório você está ministrando cura. Isso é muito bom. Né? Na vida das pessoas espiritual, e Deus vai te usar também para, né, fisicamente. Você pode ser um professor e estar dentro da escola ministrando na vida dos alunos. Porque nós não podemos falar abertamente nos Estados Unidos com os alunos, mas se eles perguntarem, você pode responder. Então, às vezes, as conversas levam para que a pergunta aconteça, entendeu? E a gente pode ser testemunha, né, de Cristo. E mostrar Cristo para esses adolescentes, para os adultos. É maravilhoso, maravilhoso que Deus tem feito, né? E através disso mesmo, por Ele e para Ele, né? Sim. E você também tem um projeto, né? Você e seu esposo têm um projeto social. Como que vocês, assim, tiveram essa direção de Deus também, né? Porque são várias coisas aí que você tá atuante. E é sensível, né? Porque mãe, empresária, professora, missionária, dentro desse contexto, ter esse discernimento que é o que nós devemos fazer, caminhar em direção do outro, né? Das pessoas também que precisam receber também a palavra, mas também ter uma necessidade, né? Na questão financeira, na questão realmente, né, de cuidados. Como que o Senhor te direcionou junto com seu esposo para esse trabalho social? Então. Porque você está no Brasil e eu sou testemunha, né? Você já fez aí 5 ações sociais, 4, se eu não me engano, né? Dessa vez foram 2. 2, né? 2 ações sociais. E assim, poxa, você poderia tô de férias, né? Vou descansar, vou ficar na praia, mas sempre caminhando em direção ao outro, realmente vivendo o ID e ajudando realmente quem está ao seu lado. Então, nós temos uma organização sem fins lucrativos chamada Missions of Mercy International. E essa missão nasceu com esse objetivo da gente fazer parceria com igrejas para proclamar o evangelho de Jesus. Né? Então, eu e meu marido temos muito claro qual é o nosso chamado. Né? O nosso chamado é evangelismo. Amém. É falar de Jesus. E nossa organização, ela faz parceria com diversas igrejas, diversas denominações. Nós temos vários amigos, pastores de igreja. E o nosso objetivo é ajudar, a gente dar treinamento, né, de como evangelizar. Sim. Muitas vezes a gente faz a ação social, onde a gente coloca, junto com a igreja, né, a gente monta essas equipes de médicos, dentistas, né? Relacionado à área da saúde, área né? da saúde. E também a gente faz parceria com a prefeitura, como fizemos agora na Igreja Nova Vida de Nova Cidade. Né? Fizemos uma ação social ali no bairro, distribuímos Bíblias. Então, a gente trabalha junto com as igrejas. Por quê? Nós vamos embora. E a igreja vai ficar. Sim. Então, precisa dar uma continuidade, né? Exatamente. Então, a gente vem para dar aquele up, né? Dar aquela ajuda. Trazemos, muitas vezes, também amigos, né? Profissionais para ajudar, como fizemos 2 anos atrás, naquela comunidade ali de Piratininga. Nossa, esqueci o nome daquela comunidade. Mas veio um grupo, né, com a gente de 4 médicos dos Estados Unidos, pastores também e médicos. E fizemos um trabalho ali também, ali dentro, com cabeleireiro. O modelo é sempre o mesmo, né? E o evangelismo de rua. Então, a gente pega o nome das pessoas que aceitaram e a gente entrega para o pastor, orientando, né? De se fazer ali um follow-up com essas pessoas. Então, a gente faz isso no mundo todo, né? A gente faz isso quando vai na África, a gente faz parceria com os nossos pastores amigos da África. É isso aí. Então, o mundo todo a gente tem a oportunidade de fazer isso. E também em New Jersey, né? Já fizemos muito evangelismo nos parques, entendeu? Alcançando muitas vidas, muito né? Evangelismo de rua, evangelismo no metrô de Nova York. Então, a gente tem aceitado, né, esse chamado
para realmente impactar as igrejas e falar, nós estamos aqui, Amém. Nós queremos ajudar, nós queremos servir, Amém. né? Adicionar com a igreja, não tirar nada dela, doar. Isso, né? Amém. Dar. Para esse trabalho realmente expandir numa unidade, né? Exatamente, de reino. Apontando a Cristo do reino. E é interdenominacional, né? Isso. E voltando lá atrás, né? Você falou que viveu um período muito bom na juventude, na Igreja Nova Vida. Sim. Foi lá que você se converteu? Você veio de uma família cristã ou não? Me conta um pouquinho da sua história de conversão ou... Eu me converti, eu tinha 14 anos de idade. Nunca mais me afastei. Ai, que bom. Graças a Deus. Não faça conta de novo. Então, eu me converti na Igreja Batista. Igreja Batista Centenário, no Colubandê. Pastor Weston. Eu acho que ele já deve ter se aposentado. Mas eu gosto de falar nomes, né? Porque são pessoas que marcaram a nossa vida. Sim, fez a diferença. E é muito interessante que eu me converti assistindo um filme que a igreja patrocinou, A Cruz e o Punhal, do pastor David Wilkerson. Eu assisti aquele filme me impactou muito. Eu aceitei Jesus ali, naquela praça, com 14 anos. Então, o evangelismo que estava acontecendo na praça. Exato. Através de um filme que a igreja, né, estava promovendo. Eu aceitei Jesus ali, quando eles fizeram um apelo. Como é importante, né, o evangelismo. Exatamente. E olha só, Sabrina, que interessante. Eu acho que eu nunca contei isso para você. Anos depois, né, quando eu fui para os Estados Unidos... nós fomos congregar na Times Square Church, que é a igreja do pastor David Wilkerson. Nossa. Que é a igreja do filme A Cruz e o Punhal. Nossa. O testemunho. Então, o pastor David foi pastor nosso, meio do Danny, por muitos anos. Nossa, que lindo. Até ele falecer. E eu falava assim, Danny, eu não acredito que essa é a minha igreja. Né? Às vezes eu tava... Que pra você, né? Tudo começou aí, né? Sim. Quando eu entrei na equipe de tradução da igreja, porque vão muitos brasileiros visitantes, eu falava pra líder, né, da tradução... Eu falava para ela a minha experiência. Eu falei assim, eu nunca podia imaginar que eu ia estar traduzindo na Times Square, que é a igreja do pastor que fez o filme A Cruz e o Punhal, onde eu me converti no Colubandê quando eu tinha 14 anos. Né? Sabe? E eu falava para ele, falei, pastor David, eu me converti assistindo o testemunho da igreja. E hoje eu tô aqui. Amém. Então, assim, só Deus, né? Pode fazer algo assim. Então, eu me converti ali na Igreja Batista. Eu fiquei ali 4 anos. Até os 18, né? Até os 18. Foi um momento, assim, de muito ensino, de muita palavra. Eu aprendi muito na Igreja Batista. Mas aprova o Senhor me batizar no Espírito Santo num mini retiro promovido pela Igreja Nova Vida do Alcântara com o pastor Camp. Foi o primeiro mini retiro que foi feito ali. E eu fui para lá, a convite de uma outra amiga que também era batista. E quando eu cheguei lá... Retiro de jovens, né? De jovens, o Espírito Santo me pegou. E eu falei, não posso mais voltar. Como é que eu vou fazer na Igreja Batista? Não posso bater palma, Deus te chamou para uma nova estação. Pois é. Deus te chamou para uma nova estação, me chamou para uma nova estação. Entendendo que tudo que você viveu foi muito bom. Sim. Mas foi até um tempo hoje, realmente, né? Depois, mesmo estando na nova vida, eu tenho muito carinho. Sim. Pelas com certeza, uma história, né? Uma história. Mas e aí foi você assim. chegou na juventude e fluiu. Cheguei na juventude com muita paixão por Jesus. Aí já me envolvi, logo comecei a dar, a ser líder de grupos de vida. Na época a gente chamava de grupo de vida. Acho que até hoje, né? A Nova Vida é grupo de vida. Sim, então assim, me envolvia e Deus foi mostrando o caminho. É esse que você tem que trilhar, né? Depois eu lembro... Bem assim, acho que eu tinha uns 19 anos, quando Deus me deu uma visão. E a visão que eu tive lá da galeria da igreja, eu estava no púlpito e uma pessoa do meu lado, e eu vi uma aliança no meu dedo. E ele falava e eu falava, ele falava e eu falava. E eu não entendi essa visão, fiquei muito bolada com aquilo. E quando terminou o culto, o pastor Haroldo, ele ficava com a pastora Dulce ali, né? No final, cumprimentando as pessoas e conversando com as pessoas, eu, sanguínea que sou, eu falei, eu vou lá falar com esse pastor, ele vai me dar a interpretação dessa visão batista. Eu nunca tinha tido visão na minha vida, né? Bem tradicional. Cheguei lá,
falei, pastor, eu não sei não, eu tive essa visão assim. Existe pastora na Nova Vida do Alcântara? Porque quem tá no público só pode ser pastor, né? E aí ele levantou uma sobrancelha assim, né? Aí ele falou, não existe pastora na Nova Vida do Alcântara, há anos, né? E aí eu fui contar e a pastora Dulce falou na época, não, olha, não existem duas pessoas pregando ao mesmo tempo. Agora, o que existe, o outro pode ser um tradutor, porque nós precisamos de tradutores aqui. Eu acho que Deus está mostrando a você um chamado para cumprir uma necessidade, porque quando a gente traz alguém de fora, a gente tem que pagar por tradutor. Olha. Né? E aí o pastor orou por mim, ele também testificou no coração dele, falou, então nós vamos orar e Deus vai preparar você para ser a tradutora da igreja. Nossa, mas eu nunca imaginava, porque na época eu detestava inglês. Era mesmo? Olha que coisa, né? Minha mãe pagava inglês pra mim, mas eu não gostava. Já segue a dica aí, vocês adolescentes, jovens que detestam inglês, venham se inspirar na vida da Raquel hoje, esse testemunho lindo. Era um ranço. Era um ranço de inglês, eu matava a aula. Olha, minha mãe brigava comigo. Eu perdia de ano. Permaneçam. Eu perdia de ano e tinha que ir lá fazer durante o verão, né? Reposição de aula. Mas aí, depois que Deus me deu aquela visão, tudo mudou. Porque aí teve o propósito. Eu falei, meu Deus, se Deus está me chamando para ser tradutor da igreja, eu tenho que correr atrás do meu prejuízo. Se aperfeiçoar. E aí eu fui me aperfeiçoar, fui estudar. E aí eu já fazia faculdade na UFRJ, aí depois eu fui procurar uma pós-graduação, né? De tradução. Eu quero aprender a técnica, eu quero saber exatamente como fazer. Isso tudo impulsionado pelo chamado, claro, né? Pelo Espírito Santo te conduzindo, né? Exato. E aí chegou o tempo que aconteceu. Eu lembro, eu estava dando aula, a secretária da igreja, a Dina, na época, me chamou. Pastor Haroldo falou para você ver se você consegue sair aí para você buscar um pastor com ele no aeroporto. Eu falei, hã? E ali começou. Ali já no culto à noite, ele já me botou no fogo para traduzir. E fluiu. E ali não parei mais até agora, né? Porque foi um ministério que eterno, né? Porque agora eu traduzo meu marido. Que eu acho que foi aquela visão, tinha a ver com isso tinha também. A ver com isso, né? Ele não se adapta à língua portuguesa? Ele tenta? Então, mais difícil ensinar inglês ou português? Uma boa pergunta. Para alguém, mais difícil é o português. Né? O idioma português é o idioma mais difícil. Se você fala português, lê em português, escreve em português, você com certeza vai aprender inglês. Não tem errada. Às vezes as pessoas falam assim, mas inglês é muito difícil. Não, difícil é o que você fala. O que você escreve, o que você lê, entendeu? Então, muito fácil, porque a gramática do inglês, a estrutura do idioma é muito mais simples. A nossa língua é muito realmente complicada. Né? Mais complexa. Mais complexas. Então, assim, ele, depois de 25 anos, ele consegue se comunicar. Ele parece um brasileiro Vindas aqui, no Brasil conversa, também, muitas vezes, né? Dirige tudo, lê tudo, porque também ele fala italiano. Sim. Então, aí tem uma facilidade de entender o português. Mas para pregar ainda não dá, né? Para pregar é um prática sonho. mesmo. É um sonho. Precisaria de mais tempo no Brasil, né? Precisaria de mais tempo, de mais estudo. Mas aí eu não sei, né? Eu creio que ele um dia ele vai me liberar um pouquinho, né? Para eu poder só sentar e assistir. Porque você fica nesse auxílio, né, de traduzir. Sim, mas o tradutor, se você me permitir falar, porque de repente a gente pode ter gente aqui, pessoas assistindo que tem também esse chamado, né? Claro. O tradutor, ele é um pregador da palavra de Deus. Não é suficiente você só falar o idioma que você vai estar traduzindo. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Então, a tradução dentro da igreja, dentro do ambiente cristão da palavra de Deus, ela é um pouco diferente do mundo secular. Porque o tradutor, ele está entregando a palavra de Deus. Então, aí inclui a vida espiritual, que precisa estar no altar, né? Porque senão você bloqueia aquele fluir da palavra, vem do pregador e para em você.
né? Então, quando você está traduzindo, você não pode estar apenas traduzindo, você está pregando. Entendeu? Para que a palavra venha com a mesma unção, com o mesmo poder. Então, A mesma autoridade estabelecida pelo Espírito Santo. Exatamente. Né? Então, precisa haver uma sintonia. Então, aquele que está traduzindo, da mesma maneira como o pregador que está pregando, precisa estar com uma vida limpa diante de Deus para que o Espírito Santo possa fluir. Porque senão fica muito assim mecânico, né? Claro, já presenciei que as técnicas vão ajudar, né? Porque... Mas aquela ativação mesmo do Espírito, derramar sobre a igreja, né? A pessoa não consegue transmitir se não tiver essa sensibilidade no E Espírito. tem que estudar a Bíblia, né? Porque é um vocabulário específico. Exato. Inclusive, fazendo propaganda aqui, né? No nosso curso, a gente tem um curso de tradução, né? Ah, que bom. Sim, para as igrejas, a gente oferece pacotes para as igrejas que querem que formar tradutores também. Isso, muito importante, muito importante. Mas dentro dessa caminhada toda, dessa jornada, você tem um testemunho lindo, né? De algo que você foi curada. E eu gostaria que você compartilhasse o tempo que você passou, como foi o processo, como foi a cura, e você trazendo assim, para impulsionar, né? De repente, os tangedores, as pessoas que estão em casa, que estão vivendo por esse momento, né? Clamando, declarando, sem entender, não só o seu chamado dentro da missão, dentro da área da saúde. Então, você tem uma autoridade também, né? Porque você recebeu uma cura, recebeu um milagre divino. Então, compartilha conosco. Então, em 2015, eu tive a minha filha menor, a Christine, né? Ela nasceu em 2015. E depois de 9 meses, eu descobri um câncer de mama. Eu fui diagnosticada com câncer em 2016. E esse câncer eu descobri fazendo um autoexame. Né? Tava tomando banho, fiz um autoexame, senti um nódulo. Falei, isso aqui tá diferente. Né? É o autoexame que as mulheres devem fazer. Então, aí, com esse autoexame, eu fui à médica, que me pediu uma mamografia e uma ultrassonografia. O que acontece? Eu não sei se aqui no Brasil é assim, mas lá em New Jersey, especificamente, né, no estado que eu moro, se você está amamentando e você parou de amamentar, não tem nem 1 ano, eles não fazem mamografia em você. Porque o seu seio ainda está voltando para o estado original. Ainda fica com as glândulas Isso, naturais, então eles não fazem. E quando eu fui com o pedido da médica para fazer a mamografia, a ultrassonografia, eles me informaram que não poderiam fazer uma mamografia. Aí, né? Eu falei, não, mas faz, deixa que a médica decide, mas não pode, é lei, eles não podem fazer. Mas puderam fazer uma ultra, fizeram a ultrassonografia, chegou tipo 3, 4 dias, eu já tive resultado, me mandaram para casa um CD e um laudo, dizendo que não havia nenhuma malignidade, que eram tecidos densos. Nossa. Tecidos densos. E aí eu vi aquilo... Falei pro meu marido, falou que é tecidos densos. Glória a Deus. E vida que segue. Só que, no outro dia, durante o meu devocional, eu estava orando, o Espírito Santo falou, investiga. E foi essa a palavra. Eu falei, investiga? Sim, investiga. Eu falei, vou voltar na médica, então. Marquei uma outra consulta, voltei na médica e ela falou, não, eu recebi, falou que é tecidos densos, aí deve ser porque você amamentou, deve ter alguma calcificação de leite e tal. Aí eu falei, eu acho que não é isso não. Ela, como assim? Você quer um atestado diferente, né? Você quer, tipo assim, você está sendo negativa. Eu falei, não estou sendo negativa. Eu estou seguindo a um comando. Nossa, profundo do Espírito isso, né? Santo, Porque... que falou para eu investigar. Então, eu tenho que fazer mais exames. Sim, entendi. Normalmente as pessoas não querem, né? Escutam aquela primeira palavra. Não é sobre ser negativa. É sobre realmente ter uma direção do que foi falado. Mas o Senhor falava comigo, investiga. E eu falava, Senhor, investiga o quê? Investiga. Não tinha mais nada. Era só essa palavra, investiga.
Então, eu entendi que eu tinha que fazer mais exames para investigar. Então, a médica falou para mim, mas eles não fizeram, né, uma mamografia. Se tivesse uma mamografia, ia ser algo mais, né, específico, a gente ia poder ver mais coisas, né? Eu falei, não. Ela falou, então, vou fazer o seguinte, eu vou te mandar para uma especialista de seio. Porque eu não posso fazer muita coisa. De repente, ela pedindo, eles fazem. Vamos fazer. Ok. Me mandou para uma especialista de seio chamada doutora Oxê. E a doutora Oxê trabalhava num consultório junto com uma outra médica. Quando eu cheguei lá, eu não sabia, mas essa outra médica era mãe de um dos meus alunos. Nossa, Senhor preparando Só. tudo. Uhum. Então, quando eu cheguei lá para fazer o exame, ela me viu do lado de fora e falou, Mrs. Williams, você aqui? E saiu para poder me cumprimentar. Só que a minha consulta era com a parceira dela, né, doutora Oxê. E ela falou, o que você está fazendo aqui? E ela sentou, ela era cristã também. E eu falei para ela o que tinha acontecido. E ela falou, não, a gente vai cuidar de você, nós vamos fazer uma ultra aqui, né, sonografia, a gente vai ver, tal. Ok. Ela falou, não fica preocupada, mesmo se der alguma coisa, nós somos especialistas, a gente vai cuidar de você. Porque, olha, quando a gente recebe um diagnóstico, isso não significa que a gente vai morrer. A gente morre quando chega a hora de morrer. Às vezes tem gente que anda na rua, é atropelado e morre. E não tem doença nenhuma. É verdade. Ela me falou isso, guarda essa informação. E aí, nós entramos e ela fez uma ultrassonografia. Ela falou, olha, eu não estou atendendo porque eu estou com problema na mão, de tanto operar, né? Mas eu vim aqui hoje por acaso, mas eu vou assistir aqui, eu vou ficar com ela, né? Eu já tinha ensinado os 5 filhos dela. Essa mulher era uma mulher, assim, maravilhosa. Ela sempre estava viajando em missões também. Sim. Médicas, e cada país que ela ia, ela adotava uma criança. Nossa, coisa linda. E aí, na época, eu dava aula para um dos filhos adotados do Peru. Menina era do Peru. E aí ela foi, fizeram lá a ultrassonografia e a doutora me mostrou. Você está vendo isso aqui? Isso aqui é calcificação de leite. Você está vendo isso aqui? Isso aqui são tecidos densos. E ela fazendo e me educando, né? Ela, você tá vendo isso aqui? Isso aqui a gente não sabe o que é. Isso aqui é um corpo estranho. Aí eu, como assim? Ela falou, a gente vai descobrir. Isso aqui a gente não sabe o que é isso. Eu falei, tá bom, como que a gente vai descobrir? Ela falou, eu vou fazer uma biópsia. Aí eu falei, tá bom, então pode marcar. Ela falou, não, vamos fazer agora. Nossa. Aí eu falei, não, agora não, porque eu não vim preparada. Eu quero fugir, né? Meu Deus, ela não teve tempo nem de pensar, não, de processar. Né? De processar. Aí ela falou assim, não, nós vamos fazer agora, a gente não vai deixar você sair daqui sem fazer essa biópsia. Eu falei, ai, pelo amor de Deus. E aí elas fizeram essa biópsia. Para quem já fez biópsia, sabe que é uma coisa muito desagradável, dolorosa, né? Mas elas fizeram, colheram o material que tinha que colher e me mandaram para casa dizendo que em uma semana teriam o resultado do laboratório. E eu fui para casa, eu lembro que eu fui para casa dirigindo, colocando a minha vida na mão do Senhor, né? Muitas coisas, pensando muitas coisas. Eu falei, cara, minha filha, quase 1 ano de idade, né? E mais 2 filhas, E mais né? 2. A Isabela, que hoje tem 14, tinha 3. E a Gabi tinha 10 anos. Hoje ela tem 20. Criança. Sim, todo criança. E eu fui orando, cheguei em casa, oramos, eu e meu marido e tal. E aí, passaram 1 semana, era o início das aulas escolares. Eu estava lá no primeiro dia de aula. O dia anterior foi aniversário da minha pequena, de 1 ano de idade. Nossa. Né? Então, a gente teve lá aquela celebração para ela. E no outro dia, começaram as aulas. E no final do dia, eu recebi uma ligação da médica. Aí ela falou, Raquel, você está podendo falar? Aí eu falei, vou te ligar de volta. Porque eu estava na escola, eu falei, eu não sei o que ela vai me dizer. Eu não quero receber nenhuma notícia aqui dentro, né? Vai que eu fique chorando aí, me destabilize, todo mundo vai ficar, claro, né? Aluno vendo e tal. E aí eu entrei no carro e dirigi para vir embora para casa. Era 1 hora a escola da minha casa. Nossa, então era uma grande... É um percurso.
E liguei de volta para ela. E ali eu recebi a notícia. Ela falou, Raquel, infelizmente o laboratório enviou o resultado e você é carcinoma. É maligno, grau 3. Você precisa começar a quimioterapia imediatamente, porque as suas linfáticas já estão sendo atingidas. Nossa. E ali, naquela hora que ela me deu, estava dentro do carro, naquela estrada, né? Eu parei no acostamento para fazer a ligação para ela. Minha cabeça deu um giro, né? Sim. Como assim? Né? Eu acabei de ter um neném e eu recebo uma laudo, notícia, né? um laudo desse, né? E eu chorei muito, 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 porque a gente tem que aprender que crente também chora, sofre, exatamente. Né? Nós não somos super-heróis, né? Nem robôs, né? Nem robôs. Somos humanos. E eu chorei, e ela ali comigo, e ela falou, você quer que eu ligue pro seu marido e avise a ele? Eu falei, por favor, porque eu não tinha condições de ligar. E ela ligou, e aí depois ela desligou comigo, e eu tô vendo meu celular tocar, era o Danny ligando pra mim, e eu não conseguia pegar o telefone. Né? Eu não conseguia, ele ligando, e eu não pegava. E finalmente eu atendi o telefone chorando, ele, por que você não tá atendendo o telefone? Aí eu falei pra ele, a doutora falou que eu vou fazer quimioterapia, eu vou morrer. Bem sanguínea. Intensa nas emoções. Bem intensa. E ele falou que você vai morrer o quê? Você não vai morrer, você vai viver. Aí eu falei, não, mas ela falou que eu tenho que começar a fisioterapia, cai cabelo, as pessoas vomitam. Aí ele, mas não vai ser nada assim com você. Aí eu falei, mas vai, isso não tem jeito, é assim mesmo. E ele falou, olha, você sempre fala de Jesus para as pessoas. Nós sempre testificamos, né, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Chegou a sua vez de confiar nisso aí que você está pregando. De colocar em prática a palavra que você sempre liberou. Em prática. E aí ele falou, enxuga as suas lágrimas e vai buscar as meninas na escola. Ai, meu Deus. Eu falei, gente, que homem insensível. Eu pensei que ele ia falar, meu Deus, vou ficar viúva com 3 crianças para criar. Mas ele te impulsionou, né? Está debaixo da palavra. Ali foi uma palavra de fé. Então, parte da minha cabeça tava assim, que homem sensível. Mas a outra. E a outra fala, ele tá certo, segura esse boi pelo chifre, minha filha, e vai. É o pensamento humano, né? Na hora é um mix de emoções. E ali, aquilo me deu uma fé. Eu falei, quer saber? É isso mesmo. Que Deus é esse que eu sirvo? O meu Deus é criador de todas as coisas. Ele me criou. Se isso foi posto aqui, foi com um propósito. Eu não vou morrer, eu vou viver. Amém. Não faz sentido pra mim Deus me dar um neném que eu nem pedi. Uma surpresa, entendeu? Que eu nem pedi, que acabou de fazer 1 ano pra me tirar a minha vida. E eu fui lá, peguei as crianças, cheguei em casa, nós oramos e decidimos que a gente ia viver a nossa vida normal, que a gente não ia falar nada para as meninas, porque o que uma menina de 10, 3 e um bebê de 1 ano vai fazer com essa informação? Né? Verdade. Não tem o que fazer, necessidade. Então não tinha uma desgaste para a família, desgaste emocional, um sofrimento, minha mãe vai morrer. Então nós decidimos ali manter o máximo possível a rotina da casa. Normal. E aí eu comecei, né, no tratamento e tive que fazer todos os tratamentos que fazem de câncer, né, para saber se eu já tinha viajado para outro órgão. Graças a Deus era só ali. E aí comecei com a quimioterapia. Durante o trabalho, né, de quimioterapia, a médica falou, você vai ter que tirar uma licença, porque o seu organismo vai ficar muito debilitado, você trabalha com aluno, o pessoal espirra, tosse. E é muito sensível, muito vulnerável. Sim, e eu falei pra ela, eu não vou tirar a licença. Né? Você permaneceu, você não quis tirar a licença? Eu não quis tirar a licença, porque eu vou ficar fazendo o que em casa? Pensando na morte da bezerra? Eu falei, não, eu vou trabalhar. E foi assim, durante 6 meses de quimioterapia, eu dei aula todos os dias, eu fui todos os dias.
Meu cabelo caiu e Deus foi me dando estratégias. Antes do meu cabelo cair, eu chegava em casa, botava um gorrinho, aí as crianças perguntavam, por que você tá com esse gorrinho? Eu falei, eu tenho que cozinhar, não quero cabelo na comida, entendi. entendeu? Aí eu fui num salão, arrumei uma peruca igual, assim, no cabelo que eu queria. Fui na minha cabeleireira, falei, corta igual a peruca. Aí ela já cortou meu cabelo igual da peruca que eu ia usar. Tudo para proteger as minhas crianças. Que lindo, entendeu? um cuidado emocional. Exato. E fiz 6 meses de quimio. Fiz 35 dias direto de radiação, de radioterapia. Passou por esse processo. Passei por o processo, o cabelo. Mas, assim, durante todo esse tempo, eu vi o propósito de Deus. Lá na minha escola, as pessoas ficavam assim, como que você tá aqui? Sabrina, eu ia para a quimioterapia, eu saía da quimioterapia sozinha, pegava meu carro e ia embora. Você não teve sintomas? Eu não vomitei. Tudo Dentro que ele da palavra que o Dani já tinha me liberado. dado. Eu não vomitei. No outro dia, eu ia para... Era no sábado, eu tinha que tomar uma injeção. Todo mundo falava, essa injeção dá dor nos ossos. Outras meninas que já tinham tido câncer na minha escola falaram, essa Neulasta, o nome da injeção, é horrível. Mas aí Deus colocava pessoas na minha vida para me orientar. Uma enfermeira, um dia antes, falou, toma Claritin, remédio de alergia. Você toma ele, não é aprovado cientificamente, mas todo mundo fala que resolve. Toma ele e vai tomar a injeção. E depois da injeção, quando você volta para casa, toma uma outra dose. Disse que ele contrapõe o efeito de dor, né? E aí eu fiz isso. Nunca tive dor nos ossos. E as enfermeiras que Deus colocava, eu sempre falando de Jesus, as enfermeiras choravam. Eu comecei a entender, eu falava, eu tô doente para eu poder ter acesso a esse hospital. Sim. Porque se eu não tivesse, eu nunca ia entrar no Hospital do Câncer de New Jersey. Eu não ia ter acesso. E Deus falou, minha filha, é a missão aqui agora. Deus tem suas formas, As né? enfermeiras me buscavam, falavam assim, Raquel, você pode dar uma palavrinha para aquele paciente que tá super triste? Aí eu chegava lá, quem é? Aí ele falava assim, você tá acompanhando quem? Aí eu falei, eu tô acompanhando eu. Eu estou me acompanhando. A gente ri agora, né? Mas Sim, dentro da situação. mas eu não tinha cara de doente. Eu não me permiti ficar com cara de doente. Porque acontece isso, né? Até pela mentalidade, pela mente, você já recebe uma notícia e naquele período de 15 dias a pessoa já fica abatida, né? Então é muito mais sobre a mente que transmite pro corpo. Exatamente. E durante todo esse tempo foram muitos testemunhos. Eu me lembro uma vez que eu estava indo para fazer as marcações para radiação. Aquilo foi um dia muito difícil para mim. E muita dor, muita dor. E naquele dia eu pedi, Senhor, me leva, porque isso tá demais. E quando eu cheguei em casa, eu não queria ver criança, eu não queria ver ninguém, eu só queria tomar um banho e dormir. E quando eu abri a porta da cozinha, minha filha estava toda animada, né? E eu falei, o que foi, Gabriele? Ela falou, mãe, você não sabe o que aconteceu hoje na escola, durante o chapel. Né, durante o culto da escola. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, foi lá um pastor e ele pregou sobre o batismo do Espírito Santo e eu fui lá na frente e eu fui batizado no Espírito Santo. 10 anos de idade. Aí eu... Que lindo, que tremendo. É Deus falando falei, todo o tempo, né? Você falou isso pro seu pai? Ele falou, não falei isso pro meu pai, porque se eu falasse com meu pai, ele vai começar a querer pregar a Bíblia, fazer estudo. Aí eu liguei pro Danny, né? Eu falei, você tá sabendo disso que aconteceu? E ele falou, não, porque o pastor da escola era amigo dele e estava lá. E quando isso aconteceu com a Gabi, ele pegou o telefone e ligou pro Danny. Falou, você não sabe o que eu presenciei aqui, a sua filha sendo batizada no Espírito Santo. E ali, naquele momento, Deus falou assim, você tá vendo? Você tá pedindo a morte? Enquanto você tá sofrendo, eu tô cuidando dos seus, eu tô batizando no Espírito Santo. Você não precisa se preocupar. Descansa, né? Descansa e confia em mim. Descansa e confia. E o tempo todo foi assim. Foi todo o tempo assim, de grandes testemunhos, de professores na escola, minha superintendente, né, que é a chefona do distrito. Ela falou assim, é impressionante ver você aqui dando aula, feliz. Você nem parece que está doente. Em vez de a gente dar força para você, é você que nos dá força. E você ficou cumprindo o ID dentro
do hospital, Dentro do hospital. evangelizando, liberando palavra e orando para outras pessoas, né? Outras pessoas. Eu esqueci do meu problema. E isso eu creio que é muito importante. Porque às vezes você fica submerso dentro do seu problema e querendo ou não, você dá uma mensagem ruim para o seu próprio organismo. Com certeza. Então você tem que sair de olhar para o seu próprio umbigo, orar para Deus e olhar para servir as pessoas. Amém. Enquanto você está fazendo a obra dele, o Senhor está cuidando de você. É isso. E no final, né, depois de todo o tratamento, Deus foi maravilhoso. A gente fez outros tratamentos e foi verificado que eu estava livre. Amém. Né, do câncer, e já estou em remissão há mais de 10 anos. Isso demorou? Isso foi um processo de 6 meses ou 1 ano? Então, foram 6 meses de quimio, foram 35 dias de radioterapia, que também foi um outro testemunho. E aí, depois, eles te colocam, né, numa terapia hormonal, onde você toma um remédio por 5 anos. Nossa. O meu foi por 10, por causa do tipo de câncer que foi, né, de base estrogênica. E daí você começa, 3 em 3 meses tem que ver o médico. Depois de 6 meses. Depois de 1 em 1 ano. Então, hoje eu só vou... Por processo de revisão, que é natural. Sim, de revisão. Sim. Então, foi esse o processo. E hoje aí... eu vou 1 vez ao ano. E como foi, assim, quando você realmente recebeu essa alta e você olhando para tudo que você passou e viveu? Como que foi isso com você, com a sua família? Depois você compartilhou com as suas filhas? Sim. Como que foi o posicionamento do Daniel nesse momento também? Sempre crendo, sempre confiando. Sempre, E o testemunho dentro da família? Então, nesse período todo, com tudo isso, as minhas filhas nunca souberam. A Gabi, né, que é a mais velha, ela fala que ela desconfiava que tinha alguma coisa errada. Acontecendo. Mas assim... Nossa, você foi muito forte, eu né? nunca permitia... Com as suas emoções, né? Sim. Eu digo isso, porque nem todo dia a gente tá assim. Não. Né? Aquela Você euforia. sabe que meu marido nunca me viu careca. Ele nunca me viu careca. De peruca, né? Sempre de peruca. Eu nunca me deu oportunidade. Quando eu ia fazer a quimo ou a radioterapia, eu botava a minha melhor roupa e a minha melhor maquiagem. Sim. Porque para mim aquilo ali era uma declaração. Sim. Diabo, você não vai tirar minha vida. Sim. Minha paz, a minha alegria. A minha alegria, a minha beleza. Minha imagem, eu vou lá porque Deus está me enviando com uma missão. Por isso que eu tô lá. Né? Eles estão falando que eu tô doente, mas não tô doente, não. Isso é só a desculpa para eu poder entrar nesse lugar. Entendeu? E infiltrar. E era assim que eu pensava. Eu tô lá por isso. E eu orava, eu falava, Satanás não vai ganhar nada com isso. Na sua vida. Se eu morrer, eu vou estar com Cristo. Amém. E se eu viver, eu vou contar o testemunho. Então o diabo tá perdendo do mesmo jeito. Se eu morrer, eu não vou pra ele mesmo. Então tá perdendo tempo, entendeu? Então sempre era com essa intenção. E isso, para quem que tá ouvindo agora, que está passando por algum problema, de alguma enfermidade, um câncer, talvez você tenha sido até desenganado. A última resposta só vem de Deus. Amém. Não acaba se Deus não falou que acabou. Lembra daquela médica que me disse que para morrer, você, de repente, está passando aí, Exato, né? que você falou, fica até. Que é a minha médica. Então, eu fiz uma cirurgia, eu tive que retirar o seio, né? E eu estava em casa de licença por 40 dias para me recuperar. Recebi uma ligação dizendo que aquela médica tinha morrido. A médica, mãe do meu aluno. E eu falei, essa que adotou as crianças. Essa que adotou as crianças. Serviço social. Sim. Aí eu falei, não, isso deve ser alguma coisa errada. E essa amiga também dava aula na mesma escola. O menino era aluno dela também. Era professora de arte, de música. E aí eu falei, não, dona, você deve estar fazendo algum erro. Ela falou, não, Raquel, eu tô te falando porque eu sei que ela que te iniciou, né? Que te diagnosticou, que te ajudou. Foi acidental? Não, olha só. Ela tinha nevado muito no dia anterior. Ela sempre tinha o costume de andar com o cachorrinho dela antes de ir para o hospital. Então, ela fazia a caminhada dela com o cachorro, ia para casa, se arrumava e ia para o hospital.
E ela fez. Só que tinha muita neve e algumas pessoas não tinham limpado a neve, né? Do local lá que ela estava caminhando. Então, ela, em vez de andar na calçada, ela andou rente ao meio-fio. E aí veio um carro. Nossa. Derrapou o carro. O cara perdeu, porque escorrega muito, né? Perdeu a direção e foi em cima dela e do cachorro. Matou ela e o cachorro na hora. Meu Deus. E aí, o que ela tinha falado pra mim? Se você receber um diagnóstico de câncer, não significa que você vai morrer. Tem gente que anda na rua e é atropelada e morre. Nossa, ela falou exatamente isso. Ela falou exatamente isso. Ela profetizou a própria morte, né? Nossa, ela viu a própria morte. Decretos, né? Ela viu a própria morte, né? Porque até hoje eu fico sem entender. E ali ela faleceu. Eu falei, não acredito. Eu liguei para outra médica, a doutora Alger, e ela... Raquel, infelizmente, no enterro dela tinha tanta gente, ela era muito amada, né? E ela foi e eu fiquei. Entendeu? Então, assim, só termina quando Jesus fala que termina. Terminou. Isso aí, então, a última palavra é dele. Você não pode ficar pensando na morte da bezerra. Você tem que continuar a sua vida. Sai, passeia, vai para a igreja, fala de Jesus, trabalha, entendeu? E confia. Porque para morrer, você não precisa estar doente. Exato. É na hora realmente. É chegar desse momento. Se Deus falar número 33. Chamou a senha. Não adianta você falar, passa aí na minha frente. Pode ir. Vai ser 33, não vai ser o 32, nem vai ser o 31. Agora, quando você for, você tem que ter certeza que você já comprou o seu ticket pro lugar certo. E aí, quem te leva pro lugar certo é Jesus, né? Então... Glória a Deus. Que coisa linda, né? Que testemunho lindo. E dentro disso tudo que nós ouvimos aqui, né, que você seja realmente edificado, sabe, impulsionado por esse testemunho. E é isso, essa alegria do Senhor que é a nossa força, essa permanência e essa constância. Eu gostaria que você deixasse agora... Nosso podcast está chegando ao final. Gente, espera fazer o 2, o 3, né? Porque são muitos testemunhos, né? E muitas coisas para estarem compartilhando. Mas o que você deixa hoje de mensagem para a igreja brasileira na questão da constância? Não ser só constante referente ao chamado, a essa geração também de adolescentes e jovens, né, que estão aí num ponto hoje do sistema indecisos, né, no que vão fazer, qual direção irão, e as pessoas também que estão passando por esse processo, como você mesmo já citou aí, de uma restauração, seja ela física, emocional ou espiritual. Então, deixa essa mensagem aí para os tangedores. Então, o que eu falo para você, né? A vida com Jesus, ela é muito melhor do que a vida sem Jesus. A minha vida realmente mudou a partir do momento que eu tomei aquela decisão, lá naquela praça, assistindo aquele filme. Eu entreguei a minha vida para Jesus e, desde então, a minha vida nunca mais foi a mesma. Amém. Então, quando a gente precisa de direção, a gente sabe para quem vai. Né? É para oração, é para Cristo. E Ele direciona os seus passos, né? Os nossos passos. Então, essa é a primeira decisão. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas quando você vai vir para Jesus e tudo vai ser um mar de rosas. Isso é uma mentira. A Bíblia diz que a nossa vida é feita de vales e montanhas. Então, cada vale que você passa, você vai ter um aprendizado, né? Se você estudar a Bíblia, a gente tem nomes de vários vales. Deus, ele treina a gente nos nossos vales, leva a gente para a montanha, mas ninguém fica na montanha toda a vida. Depois a gente desce de novo para um outro vale, vai para uma outra montanha, porque de glória em glória, até chegar varão perfeito, até chegar no final. Você vê, o vale é tão importante na vida da gente que nos fins dos tempos nós vamos guerrear no Vale do Megido, né, que é o Armagedon. Então Deus está te treinando já em pequenos vales para você chegar naquele dia e lutar lá, né, com o Senhor Jesus. E a gente precisa ser constante, né? A gente precisa entender que a gente serve um Deus todo-poderoso e para Deus nada é impossível. Então, muitas vezes você fala, mas as minhas condições, mas a minha família, nada disso é empecilho para Deus. O que você precisa fazer é aceitar Jesus no seu coração, entregar o controle da sua vida para Ele, para que Ele possa ser Senhor da sua vida, e o resto você vai ver Ele fazer.
E foi assim comigo, é assim, né? Se você for ler a Bíblia com todos os servos do Senhor, e se você olhar ao seu redor, você vai ver as pessoas que estão realmente comprometidas, que buscam a palavra de Deus, que se achegam ao Senhor. A Bíblia diz, né, que Jesus ele fala, se achega a mim, que eu vou me achegar a você. Amém. Então, você precisa dar esse passo. E o demais, Deus vai acrescentar. Busca o reino. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém. Glória a Deus. Que maravilha, Raquel. Já tô com saudade. Eu também. Meu Deus. Já tô Eu com também, saudade, eu estar com a também. Raquel é Muito muito bom. bom, é maravilhoso. Nós somos muitos assim edificados, estar com você, Amém, a eu palavra que também. você traz, o testemunho, a forma que você é carinhosa, nos impulsiona. Então, assim, eu e minha família, nós chamamos muito. Amém. Glória a Obrigado. E vamos, né? Of Já course. deixar agendado o próximo, né? Que Sim. você volte do Brasil em breve, Sim, né? Não seja nesse período de 2 anos, mas se for também. Amém. sim, sim. Deus tem sempre o Futuro melhor. a Deus pertence. De repente, quem sabe, é mais cedo, né? É, né? Mas que dá Mas saudade. segue lá, segue Tá. a gente lá no Instagram, segue a nossa escola. Isso, vou colocar Vamos tudo aí, continuar fica em ligado. contato. Esse episódio de hoje, segue, curte, compartilha. Vamos colocar todos os contatos da Raquel, da escola, trabalho também que ela faz. Ela tem um Instagram que ela ministra para mulheres. Sim, né, nós chamado temos um discipulado uma Discipulado. vez por semana, Elas na Mesa. Elas na Mesa aí, gente, por favor, segue. Com certeza vão estar agregando conhecimento e palavra de Deus, trazendo uma edificação para você também, mulher, para tua casa e para tua família. Amém. Obrigado, foi maravilhoso. Obrigada a você. Te Deus te abençoe e amo. continue fortalecendo Amém. o seu ministério. Amém. Beijo, beijo, Amém. beijo, gente. Tchau. Até o próximo episódio. Deus abençoe vocês, tangedores, ao som que desperta. Até o próximo. Tchau.